pessoal, aqui é o professor Jerônimo Maílson do IFRN Campus Mossoró. Estamos aqui para aprender um pouco mais de AutoCAD. Hoje nós vamos aprender 2 comandos de criação da barra Draw e 4 comandos de modificação da barra Modify. Se você quiser saber quais são esses comandos, assista o vídeo completo para você conhecer e aprender como se faz cada um desses comandos. Aproveite para se inscrever se não for inscrito, curtam o vídeo se gostar, ativem o sino para ser lembrado de outros vídeos. Se quiserem compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, compartilhem. E o comentário de vocês também é muito importante. Então vamos ao vídeo. Fala pessoal, hoje nós vamos aprender 6 comandos, 2 da barra Draw e 4 da barra Modify. Os comandos da barra Draw, que é essa barrinha aqui, ó, ou você também pode vir aqui nesse ícone, nesse nomezinho aqui. A gente vai trabalhar hoje com retângulo e círculo, a barra Draw. Então, como é que a gente faz o retângulo? O ícone é esse retângulozinho aqui, tá? Você pode clicar nele. Então, a partir do momento que você clica no retângulo, ele vai aparecer essas opções aqui, né? Pedindo para você clicar em um ponto. Mas você também pode chamar o comando retângulo com o atalho REC, que é REC, né? Então aparece aqui, ó, a primeira opção, retângulo, só você dar um Enter ou clicar aqui. Então eu venho aqui, ó, e eu vou desligar aqui a grade, tá? Para executar esse comando não é necessário estar ligado nem o orto e nem o polar. Isso aí fica a critério de cada um, tanto faz estar ligado ou não, tá? Então eu vou clicar aqui num ponto, certo? Ó, cliquei num ponto, só cliquei e clico em outro ponto, tá? E assim eu faço o retângulo. Só que esse retângulo eu fiz aleatório, eu não atribuir medidas a ele, tá? Então vou chamar o comando retângulo de novo, clico num ponto e agora eu vou querer fazer um retângulo com a base de 40 e a altura de 30. Então eu cliquei num ponto qualquer, né? Perceba que o outro ponto que eu vou clicar, se eu traçar uma linha, então, se eu traçar uma linha daqui para cá, ó, eu estou fazendo o quê? Uma diagonal, né? Então, se eu estou fazendo uma diagonal, a gente pode fazer o retângulo da mesma forma que a gente aprendeu a fazer coordenadas cartesianas, relativas cartesianas. Então, eu cliquei em um ponto e vou achar a coordenada daquele outro ponto ali, né? Que eu disse que em X ele é 40 e em Y ele é 30. Então, eu vou digitar aqui, ó, arroba, certo? 40,30. Enter. Pronto. Então fiz aqui o retângulo. Vou só dar uma conferida aqui para vocês verem, tá? 40 por 30, tá? Às vezes eu pego essa barra aqui de dimensão. Só que eu ainda não ensinei. Lá na frente a gente vai ter uma aula só sobre dimensionamento, tá? Então é só para vocês perceberem que eu fiz dessa forma. Outra forma de fazer aqui esse retângulo, né? Fazer o mesmo retângulo de 40 por 30, você chama o comando retângulo, RSC, Enter. E perceba, ó, que aqui tem algumas opções. Mas eu vou primeiro aqui, ó, clicar no ponto. Quando eu clico no ponto, aparecem outras opções aqui, ó. Então, se eu digitar aqui dimensões, ó, dimensões, eu posso digitar a primeira dimensão, no caso 40, dou um Enter, e a segunda dimensão, no caso 30, dou um Enter. Pronto, fez também o retângulozinho ali.
tá? E ele, quando você clica naquela opção, ele ainda pergunta se você quer ir para cima ou para baixo, ou quer ir para um lado ou para outro, tá? Então, né, eu quero que fique aqui mesmo, eu só dou um Enter, né? Clico num ponto qualquer da tela, quer dizer. Então é dessa forma que a gente faz os retângulos. Existe também a opção de você já fazer um retângulo com algumas modificações. Por exemplo, REC, Enter. Perceba que aqui ó, tem chamfer, que é chanfro. Elevação é quando a gente está trabalhando em 3D. Thickness também quando a gente está trabalhando em 3D. Width, desculpe a pronúncia, é a espessura da linha do retângulo. A gente não trabalha com isso porque a gente já tem o layer, tá? E o fillet é o arredondamento dos cantos. Então vou clicar aqui em chamfer, tá? Eu vou dizer aqui que eu quero esse retângulo agora com os cantos chanfrados a 45 graus. Então ele está pedindo aí uma distância, que é uma distância assim, de um ponto para um lugar qualquer, um ponto um lugar qualquer. Como eu quero 45 graus, essas distâncias têm que ser iguais. Então eu vou botar 5. 5, Enter. E a outra, dou só um Enter, 5, Enter. Tá? Então quando eu clico aqui agora, eu vou fazer o retângulo aí, aqui, arroba 40,30. Então ele fez o mesmo retângulo agora com os cantos chanfrados, tá? Perceba que esse comando ele fica ativo. Então se eu quiser voltar para o retângulo normal, eu tenho que clicar de novo em chanfro e zerar isso aí, tá? Então vou fazer de novo o retângulo. Vou vir agora aqui em fillet, né? Vou fazer a mesma coisa agora com os cantos arredondados. Então ele já está aqui com raio 5. Eu vou digitar, que foi o último comando que eu dei para chanfro, ele também pega para fillet, né? Então só eu dar um Enter, clico no canto, ó, ele já vai fazer os cantos arredondados. Então arroba 40,30. Fez o mesmo retângulo agora com os cantos arredondados. E agora se eu quiser voltar ao que era antes, né, voltar a ficar assim, eu tenho que digitar novamente uma opção dessa daqui e zerar, né? Ao invés do raio aqui, ó, eu tenho que zerar, digitar 0, Enter. E aí eu chamo o meu retângulo arroba 40,30. Então pessoal, retângulo é isso aí, é muito simples, né? Você também pode trabalhar a angulação dele. Vamos supor que eu queira fazer esse retângulo a 45 graus, né? Só para concluir aqui, vou clicar num ponto e aqui ó, eu venho aqui em rotação, ó. Clico em rotação e eu digito aqui a rotação que eu quero, que é 45, Enter. Então ele está fazendo aqui a 45 graus, tá? E aí eu digito o valor do retângulo, certo? Tá tendo uma reforma aqui em cima, desculpa o barulho aí da furadeira. Então pessoal, perceba que ele fica com a rotação ativa sempre que eu vou querer fazer outro retângulo. Então eu tenho que voltar aqui e digitar 0 novamente para poder ele fazer o retângulo normal, tá? Beleza, então retângulo é isso aí, é assim que a gente trabalha o comando retângulo. Existem várias formas. Dificilmente eu uso essas técnicas. Eu sempre faço um retângulo normal e utilizo outros comandos para fazer estes acabamentos. Agora nós vamos aprender a fazer outro comando draw, que é o comando círculo, tá? Então o comando círculo está aqui. Você pode clicar aqui. Você pode vir aqui em draw círculo. Existem várias opções de círculo aqui. Aqui ó, nessa setinha também existem várias opções de círculo aqui.
Se o seu computador não tem essa barrinha aqui de cima, eu ensino em um vídeo a colocar essa primeira barrinha aqui, que é a barra mais clássica do AutoCAD, né? Você tem que vir aqui nessa setinha e inserir. Então vou chamar, e o atalho do círculo é C, Enter, tá? Ah, professor, mas C não é o close? Quando você está com o comando line ligado, né? O comando line ligado, L Enter. Então, o que eu começo a fazer, aí aparece aqui, ó, a opção close, que é uma opção dentro do comando. Se eu não tiver com nenhum comando ativo, aí C é o atalho de círculo, tá? Então C é círculo. Quando eu clico aqui, ó, aparecem umas opções aqui, tá? Primeiro, eu vou fazer essa primeira opção aqui, que é clica num ponto, abre aqui, né? E clica no outro ponto, você faz o círculo. Só que eu fiz um círculo aleatório, sem medida. Vou chamar de novo aqui, ó, C Enter. Agora eu vou clicar num ponto e quando eu estou afastando aqui o cursor, o que ele está me pedindo aqui, ó, especifique o raio, tá? O raio do círculo. Então eu vou botar aqui 20, por exemplo, 20, Enter. Então fiz o raio desse círculo. Então esse círculo aqui, ó, eu vou vir aqui para conferir aqui o raio, tá? Raio. Então esse círculo aqui, ó, ele está com raio 20, tá? Então tá aí o raio desse círculo, né? Esse aqui que eu fiz aleatório, vamos ver quanto é que ele tá. 52, 78. Então eu fiz através do raio, mas se a medida que eu tenho é o diâmetro é o dobro do raio, né? Então eu vou vir aqui em círculo e agora vou clicar num ponto e ele aqui ele pergunta, digita o raio, que já está o 20 aqui que eu digitei, ou diâmetro. Então eu vou clicar aqui em diâmetro, ó, e agora ao invés de eu digitar o valor do raio, eu vou digitar o diâmetro, que já aparece aqui até 40, já que o primeiro que eu digitei foi 20. Então eu vou digitar aqui 50 de diâmetro, certo? Então o diâmetro dessa circunferência aqui, ó, aí o diâmetro da circunferência, que é 50. Perceba que quando eu coloco a medida de raio, vem um Rzinho na frente. Quando eu coloco a medida de diâmetro, vem essa bolinha cortada aqui, né, na frente. Agora, eu vou fazer algumas circunferências utilizando pontos, né, pontos qualquer. Então, vou fazer uma linha aqui qualquer, tá? E vou fazer duas linhas aqui, assim. O meu orto estava ligado, né? Isso aí não vai interferir. Pronto, fiz isso aqui. Então vou chamar o comando círculo, C Enter. E agora, ó, tem essas opções aqui, ó, tá? 2P significa círculo de 2 pontos. Eu poderia também vir direto aqui, ó, círculo de 2 pontos, círculo de raio, círculo com diâmetro, círculo com 2 pontos. Então eu vou clicar aqui, ó, só é clicar num ponto e depois clicar no outro ponto. Para isso, eu tenho que estar com o que ligado? Com o meu Snap ligado, né? O meu OSNAP, né? Object Snap. É isso aqui, ó, tá? E a outra opção, ó, eu posso tanto vir aqui e clicar aqui em 3 pontos, né? Como eu posso vir aqui, ó, e clicar em 3P aqui, ou digitar 3P, chamo o comando círculo, C Enter, e digito 3P, Enter. Então agora eu vou clicar nos 3 pontos, eu cliquei nesse ponto, cliquei nesse ponto, cliquei nesse ponto. É outra forma de se fazer a circunferência, tá?
Agora tem duas formas que eu acho bem interessante de fazer circunferência, que é quando você precisa, quando você conhece o raio da circunferência, só que essa circunferência ela tem que estar tocando em dois objetos, ou seja, tangenciando dois objetos. Pode ser tangenciando outra circunferência ou pode ser tangenciando duas superfícies planas, duas retas ou uma reta e uma circunferência. Por exemplo, vou fazer aqui uma reta, aqui, tá? E vou fazer uma circunferência que ela vai tangenciar essa circunferência aqui, tangenciar essa reta aqui e aí eu tenho que ter um raio qualquer, tá? Eu vou botar um raio aqui de... Deixa eu ver essa distância aqui para eu ter uma base de raio aqui. Daqui para cá, em torno de 42. Daqui para cá, em torno de 53, pronto. Então eu tenho que ter uma circunferência aí de um diâmetro maior do que 53, né? De 53 para frente. Então pode ser um raio de 30, né? Então vamos vir aqui, C-Enter. E agora eu vou digitar essa opção aqui, ó, TTR, que é tangente, tangente e raio, né? Ou eu posso vir aqui, ó, T, tangente, tangente e raio. Quando eu clico aqui, né, eu vou me aproximar de um objeto que eu quero que tangencie. Ó, nesse caso aqui já aparece a opção de tangente ali, clico. Me aproximo do outro objeto que eu quero que ele tangencie, clico. E eu vou posicionar o mouse para onde eu quero que o raio vá. Então se eu posicionar o mouse aqui, minha circunferência vai fazer desse lado aqui. Se eu posicionar o raio aqui, minha circunferência vai fazer desse lado aqui. Eu vou posicionar o mouse aqui, ó, e vou digitar o raio de 30. 30, Enter. Beleza? Então tá aí, ó, ela tangenciou aqui, tangenciou ali e fez a circunferência de raio 30. E por último, né, se eu chamar C-Enter, só vão aparecer essas opções aqui, mas existe uma opção que você só vai encontrar aqui, tá? Que é essa tangente, 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 ou seja, eu quero que a circunferência tangencie 3 objetos, tá? Então eu quero que a circunferência tangencie 3 objetos. Então eu tenho, por exemplo, essas circunferências aqui, eu quero fazer uma circunferência, não vai importar o raio, que toque essas outras 3 circunferências aqui. Então venho aqui, tangente, tangente e tangente. Clico aqui quando aparecer a opção de tangência, clico aqui para aparecer a opção de tangência e clico aqui para aparecer a opção de tangência. Ó, fiz uma circunferência dentro. E se eu quisesse que ela tangenciasse 2 e a outra por fora, ó, também daria certo. Ó. Tangenciando essa e tangenciando essa. Agora eu quero por aqui, ó. Olha o que aconteceu, tá? Então é só clicar nos pontos que você faz a circunferência. Então isso aí ajuda muito a fazer os projetos, né? Os desenhos, né? Quando a gente trabalha com essas opções de circunferência, tá? Beleza. Então esses foram os 2 comandos da barra Draw que eu queria mostrar a vocês. Agora eu quero mostrar os comandos da barra Modify, tá? Então os comandos da barra Modify que eu quero mostrar é o Fillet. Então o Fillet é essa setinha aqui, esse íconezinho aqui, e nessa setinha aqui, ó, tem também o Chamfer, né? Esse outro aqui eu não vou fazer com vocês, tá? Então o que é o Fillet, pessoal? O Fillet é um comando que, como a gente viu aqui no retângulo, ele vai arredondar os cantos, né, de qualquer objeto, tá? Então, ó, se eu tenho aqui esse objeto aqui, essas linhazinhas aqui eu fiz 20 por 20, tá? Eu fiz 20 por 20. Então,
eu vou arredondar aqui, ó. Vou chamar o fillet, eu posso vir aqui, ou eu posso vir aqui em Modify e procurar aqui o fillet, ou eu posso também digitar F, e é a primeira opção que aparece aqui, né? Só dá um Enter. Quando eu digito fillet, ele já pede para eu selecionar o objeto, tá? F, Enter. Ele pede para você selecionar o objeto, mas eu quero atribuir um raio, porque o raio dele aqui está 0. Se o raio dele estiver 0, o que é que ele vai fazer? Ele só vai juntar as partes ou cortar as partes. Então, eu vou digitar aqui raio, R, Enter, e vou digitar um raio qualquer, vou digitar 5, Enter. Então agora, quando eu clico num objeto e clico no outro objeto, olha a mágica que acontece. Tá, ele arredonda aqui o objeto. Isso também serve para quando o objeto está separado, assim, ó. Eu quero juntar os objetos, ó. Continuo o raio de 5. Quero juntar os objetos, ó. Clico aqui e ele vai juntar curvando, tá? Aconteceu a mesma coisa. E se por acaso eu quiser juntar os objetos, mas eu não quero que ele curve, né? Eu quero que ele fique reto, ângulo, a quinazinha mesmo, né? Eu vou chamar o fillet, F, Enter, digitar R de raio, Enter, e vou digitar 0, Enter. Ó, agora quando eu clicar nesse aqui e nesse aqui, ele só vai juntar e ficar esse ângulozinho, né? Essa quinazinha aqui viva. Da mesma forma, serve para quando eu tenho linhas uma cruzando a outra. Eu vou chamar o comando fillet, já está 0, clico aqui e clico aqui. Então ele vai deletar, né? Vamos dizer assim, as outras partes. Vou dar um Z Enter aqui. Pronto. O Enter, né? Que é um duo esse aqui, né? Mesma coisa do Ctrl Z. E vou fazer aqui, ó, a mesma coisa agora desse outro lado. Acontece também, certo? Só para mostrar isso aí a vocês. Agora, o outro comando, né, que quando a gente aprende fillet, o outro comando que também fica fácil, que é o chamfer, né? O chamfer é essa outra opção aqui, ó, chamfer. O que é chamfer? Chamfer é o chanfro, é chanfrar, é você fazer uma angulação num canto, né? O que eu fiz aqui nesse retângulozinho aqui, tá? É isso aqui, ó. Então, para fazer o chamfer, ó, quando eu clico aqui em chamfer, né, nessa setinha aqui, venho aqui em chamfer, ou eu venho aqui em modify chamfer, ou digito CHA. Então, CHA, ó, é chamfer. Enter. Ele aparece algumas opções. Nós vamos trabalhar duas opções aqui, tá? A primeira opção é de distância, né? Então ele pede aqui, ó, selecione uma linha, né? Ó, a distância aqui está 0 e a distância aqui está 0, tá? Então eu vou digitar aqui D de distância e eu vou atribuir uma distância aqui a ele. Então vou dizer aqui 5, Enter, tá? Quando eu dou um Enter, ele já pede aqui a segunda distância, né? Então eu vou botar aqui 10, Enter. Pronto. A primeira distância é a linha que eu clicar primeiro. Se eu clicar aqui nessa, é a que vai atribuir a primeira distância. E aqui, ó, é a segunda distância. Perceba que a distância é a distância desse ponto aqui até onde vai começar a inclinação. Então, se eu tivesse essa linha, continuasse aqui, ó, o que é que iria fazer, né? Então, daqui para cá tá 10, daqui para cá tá 5. Se eu fizesse Ctrl Z, né? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Se eu fizesse ao contrário, clicasse nessa primeiro, ele iria fazer distância
Então 5, Enter, 10, Enter. Então agora ele vai ser atribuído nessa parte de cima aqui. E o 10 nessa parte de baixo, tá? Então aí é por distância, certo? E agora eu posso também fazer o chanfro por ângulo, né? Eu tenho que atribuir um ângulo e uma distância, né? Então vou vir aqui em chanfer e vou digitar agora ângulo. Então ele pede aqui, ó, especifique a distância que eu quero, né? Qual é a distância que eu quero? Vou botar uma distância aí de 10, Enter. E o ângulo, eu vou botar o ângulo aí de 30 graus, né? 30, Enter. Então, ó, vou clicar aqui nesse daqui e vou clicar nesse daqui. Olha o que aconteceu, tá? Então, o ângulo que ele determina é o ângulo, é esse ângulo aqui, ó, certo? É o ângulo entre a primeira distância que você fez, né, e a linha que vai ser formada com esse chanfre. E se por acaso eu digitasse as duas distâncias iguais, né, ou o ângulo de 45, seria a mesma coisa, tá? Então, para fazer um ângulo de 45 graus, só é eu digitar as duas distâncias iguais. Então esse é o comando chanfer, que é bastante utilizado também em projetos. O próximo comando que a gente vai ver é na barra Modify, é o comando trim. Ó. Tem essa tesourinha aqui, ó, o comando trim. E o outro será o comando extend, tá? Então, comando trim, eu clico aqui nessa tesourinha, ou eu posso vir também aqui Modify e procurar aqui o trim. Cadê o trim? Tá aqui, trim extend. E eu posso simplesmente digitar TR, que é o trim também aqui, ó. Tá? Enter. Pessoal, o comando trim, quando você chama o comando trim, ele vai pedir para você selecionar um objeto. O primeiro objeto que você seleciona é o objeto que vai ser o objeto cortante. E depois ele vai selecionar os objetos a serem cortados. Por isso aquela tesoura ali, tá? Então vamos supor que eu queira eliminar esse pedaço aqui dessa circunferência. Perceba que isso aqui é uma circunferência só. Isso aqui são dois objetos. E esses objetos, obrigatoriamente, eles têm que estar cortando outro objeto. Não, eu vou chamar o comando trim. Vou selecionar esse objeto e esse objeto. Dou um Enter. E clico aqui para cortar, ó, certo? Então, se eu continuar, ele vai cortando, ó, aqui, ou aqui, ou aqui, certo? Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse pedaço aqui, ó, também. Pronto. Beleza. Vou chamar o comando trim de novo, vou selecionar aqui esse objeto, ó, e agora não vai acontecer nada. Por quê? Porque esse objeto ele não está passando, ele não está, né, ultrapassando esse outro, né? Ele está parando aqui nesse ponto. Porém, como esse objeto está limitando esse outro aqui, ó, em algum canto, eu posso transformar isso aqui também em um objeto cortante. Então, TR Enter. Seleciono aqui, confirmo e clico aqui, ó, para cortar aqui esse objeto, tá? Da mesma forma esse aqui, ó, posso clicar aqui, confirmo, clico aqui e clico aqui, ó. Pode ser feito assim, certo? Então o trim ele serve para você cortar um objeto com base em outro objeto. E agora o macete, né? O macete é o que? Se eu digitar TR e der 2 Enters, Enter, eu já posso ir cortando tudo. Cortei. Ou seja, eu não preciso selecionar um objeto anteriormente, tá? Porém, existem casos que é melhor você selecionar, delimitar, tá? E existe casos que você não precisa delimitar, você já pode ir cortando. Beleza?
Pronto. E quando fica assim, como é que eu faço? Então você tem que deletar mesmo, del, né? Pronto. E para terminar, temos o comando extend, né? O comando extend é um comando que ele vai estender o objeto, tá? Ele vai estender o objeto até um outro objeto, até um anteparo, né? Certo? Então eu posso vir aqui, clicar, posso vir aqui em Modify Extend e posso vir digitar EX Enter. Então, quando eu chamo o comando Extend, ele vai dizer assim, seleciona um objeto. O objeto que eu vou selecionar é o objeto destino, para onde eu quero estender. Então eu vou selecionar esse aqui, ó. Clico aqui e Enter, confirmando, né? Então quando eu clico nesses objetos aqui, ó, ele vai estender. Pessoal, ó, se eu clicar aqui, ó, ele não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu tenho que clicar mais próximo de onde eu quero estender, ó. Então aqui não vai acontecer nada, ó. Ele passa do meio, ele já estende. Então clico aqui, vou clicando em quem eu quero estender, tá? Eu posso também selecionar vários objetos de uma vez, tá? Então X Enter, seleciono aqui, confirmo e ó, seleciono vários objetos de uma vez para estender tudo de uma vez. E do mesmo jeito que eu fiz com o trim, também serve no Extend, X Enter, Enter. Então já posso já ir direto sem selecionar o outro objeto. Qual é a desvantagem de um e de outro, né? Ctrl Z aqui. Pronto, por exemplo, se eu tiver aqui mais uma linha aqui, né? Mais outra linha aqui. Então, X Enter, Enter. Ele vai... eu tenho que sair clicando de um em um espaço. Ele não vai... Eu quero estender até essa última aqui, ele não estende direto. Então, a outra mais vantagem é você fazer assim, ó, X Enter, seleciona o objeto destino, Enter, e aí ele já vai direto, ó. Tá? Então esses eram os comandos que eu tinha para mostrar a vocês. Pratiquem, só passe para o outro comando quando realmente souber. Assista o vídeo quantas vezes você quiser, certo? Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo que a gente vai ver outros comandos da barra Draw e Modify. Até mais!